Fala, seus Jaguara! Jaguares do Caldeirão de volta no canal, né, para trazer para vocês um react especial, né, do Eixo, falando, né, sobre essa vitória, né, do Furacão. Ontem a gente viu ali um vídeo da mídia gaúcha, né, demos uma desabafada, mas hoje a gente vai conferir aí o que falaram o pessoal do Sport TV, da ESPN, né, tem outros canais ali que falaram a respeito. Então, é isso, né, Nicolau? É isso aí, boa tarde, bom dia, boa noite aí para quem tá assistindo. Vamos de mais um react, né, que o pessoal tava pedindo. Troca de passes, tem programa da Renata Fã também, tem o da seleção da rodada. E vamos começar. Aproveita e já dá o like aí, já se inscreve no canal se você não é inscrito, que é muito importante para nós. Tem muita novidade vindo aí no canal, beleza? Exatamente. Bora lá. Estamos de volta com troca de passes. Vitória grande hoje do Furacão sobre o Internacional, hein? É importante, né? Voltar a vencer. São 9 vitórias em 10 jogos com o Cuca. Um ataque muito positivo. Hoje a vitória magra por 1-0, mas jogo duro, né? O Inter foi muito bem na última rodada contra o Palmeiras. Hoje o Kudê poupou alguns jogadores, né? Segurou alguns jogadores ali de início. O Bustos ficou de fora, entrou o Gumajo na lateral direita. O Thiago Maia começou no banco, entrou o Rômulo de primeiro volante. E os dois entraram no intervalo, não teve Alário no banco, seguiu sem Alan Patrick, sem Ener Valencia. É um cenário bem complicado, né? E o Furacão acabou se impondo dentro de casa, mais uma vez iniciando o jogo com aquele esquema que a gente citou aqui anteriormente, né? Dos 2 volantes e 4 atacantes. No intervalo, o Cuca acrescenta mais jogadores de controle no meio campo. Entra, por exemplo, o Zapelli, que é o meia ali mais articulador desse elenco. O Christian também entra no intervalo. E o Canóbio acaba fazendo o gol da vitória do Atlético, ele que foi expulso depois também na reta. Com 2 amarelos. Fez o gol e foi expulso. E fez um golaço, mais um golaço. Sim. Hoje teve também o retorno da titularidade do Robert Renan. É verdade. Ele hoje jogou no lugar do Mercado. Ele já tinha entrado no segundo tempo do jogo contra o Palmeiras e hoje ele entrou jogando. O Atlético é uma equipe muito forte na arena. Não só essa temporada. Quando o Atlético monta equipes competitivas, e nesses últimos anos tem acontecido muito isso, com o seu torcedor, no seu estádio, o Atlético incomoda os adversários porque pressiona, e o Cuca é um grande treinador, conhece de futebol, é lá da cidade, né? Acompanha a característica dos jogadores, já entendeu o elenco que tem à disposição, né? E é incrível, né, Ricardinho, como é que, assim, quando a gente lembra do Atlético dentro de casa, sempre foi um time muito vertical, que se impunha marcando no campo de ataque, às vezes trabalhando bola com velocidade, às vezes com ligação direta, chega na linha de fundo, cruzamento, ocupa a área para finalizar. O Cuca, basicamente, os grandes trabalhos da carreira deles, ele montou times assim, exatamente com essa característica. Então, é um casamento perfeito ali, a gente tá vendo aí o golaço do Canóbio. E tem outro detalhe que eu também acho interessante da gente frisar desse início de campeonato, que pode ser decisivo para o final. O Atlético está no grupo da Sul-Americana com Sportiva Meliano, Zulia da Venezuela e o Danúbio do Uruguai, que não vive um grande momento. Quer dizer então que o Atlético vai atropelar todo mundo? Não sei. Mas, teoricamente, são equipes mais frágeis do que as outras que os brasileiros estão enfrentando. Então, o que o Cuca tem conseguido fazer? Deve fazer de novo agora. Está mesclando o time da Sul-Americana, consegue resultados expressivos, chega no Brasileirão, consegue botar o time todo titular. Já tem 6 pontos. Perdeu do Grêmio, que é um jogo normal de se perder fora de casa. Mas vamos ver como é que vai ser a pontuação do Atlético até o final da primeira fase da Copa Sul-Americana. Vamos só pontuar que o Inter teve muita chance para empatar o jogo, né? Não só depois que o Canóbio foi expulso, num carrinho desnecessário lá perto do escanteio, mas o Bento fez pelo menos 2 grandes defesas, e esse é um ponto também que conta, né? O Atlético tem um grande goleiro, isso é muito importante quando precisa, o Bento tem feito grandes defesas, né? O Inter teve oportunidade, não foi um jogo que o Atlético ganhou de 1-0 e sobrou, não, de hipótese nenhuma. A gente tem aí o lance da expulsão dele lá no escanteio, uma bola esticada, ele dá um carrinho, ó, esse lance aí. É desnecessário, né? O jogador não ia fazer nada ali, né, Ricardo? Nada ia acontecer ali. Não, nada, exatamente, nada. Se ele fica em pé, né, tenta roubar a bola, o jogador do Inter vai tentar controlar ele, tentar, né, só sério que ele deu o carrinho e foi expulso. Esse lance aí, Nicolau, até eu não cheguei a falar a respeito disso no pós-jogo, né? Na verdade eu falei, mas eu falei que eu não tinha visto o lance da falta e tal. Mas ali, cara, foi, né, uma bobeira do Canóbio, né? Tanto na reclamação dele ser tão, né, ser tão exagerado assim na reclamação, foi um erro idiota, né? Mas foi um lateral lá no campo de defesa do Inter, né, cara? Então não precisava se desesperar. Aí o carrinho que ele dá na bandeira de escanteio lá do Inter, cara, tipo, porra,
É que ali o ângulo, o cara também tava lá nas alturas, né? Ele já tava puto e aí acabou cometendo uma bobagem. Tanto que ele pede desculpa na entrevista coletiva depois, né? Então, eu acho isso, cara. Eu acho que a expulsão do Canal foi uma construção. Ele, né, ficou maluco ali com o primeiro amarelo por conta, né, do lateral, que é algo pequeno, mas ele ficou, e aí o juiz deu o amarelo. Eu não achei um carrinho violento, não foi de jeito nenhum. Se você vê de qualquer ângulo, esse lance você não vai ver que é violento. Ele tenta buscar a bola por fora, não acerta, mas acerta o pé do cara. Eu acredito que seria uma falta normal. Mas como o Canóbio já estava naquela explosão ali, o juiz também já não estava indo com a cara dele, já tinha feito algumas faltas anteriores, aí o juiz já aproveitou para expulsar. Mas com certeza, foi uma atitude um pouco infantil ali do Canóbio. Ele já viu de cara que realmente foi, depois se desculpou. Mas sobre a análise do pessoal aí também, acho que, né, o nosso ídolo Rodrigo aí foi muito certeiro. Ele estuda bem o Atlético, ele sabe como é que o Atlético entra, quais foram as opções que o Cuca e por que o Cuca mudou o time ali no segundo tempo. Acho que foi uma análise boa. E é isso, foi como a gente já falou várias vezes, é um jogo muito equilibrado, são dois times muito parecidos, e eu acho que o jogo lá em Porto Alegre, no segundo turno, vai ser também um jogo bem equilibrado. Não, e cara, uma coisa importante a se dizer também sobre a análise do Ricardinho, né? É aquela velha análise meio superficial, assim, de. Superficial. Ah, não, Atlético na Arena da Baixada é muito forte. E não é só nessa temporada. Sempre quando faz um time bom lá na Arena, ele pressiona os adversários. Tipo, Dá pra ver que pô, o cara não estudou muito o jogo, ele ainda fala do Cuca. Porque o Cuca também, um grande técnico, é da cidade. Beleza, tudo isso é verdade, mas são coisas que não fazem sentido com o jogo. tipo, eu entendo que às vezes o cara não, sei lá, não tá acompanhando tanto, mas aí, tipo, é o teu trabalho como jornalista, né? Isso que o Ricardinho é aqui de Curitiba, né? Então, mas é sempre assim, você vai pegar os vídeos do Eixo, sempre tem aquele cara mais desinformado e vai falar, não, mas lá na Arena da Baixada é muito difícil jogar. Pô, irmão, isso aí todo mundo fala, e aí qual que é o teu diferencial como jornalista? E Pode assim, tocar aí. eu não ia nem falar sobre isso aí, mas é um fato curioso. O meu pai, quando eu vejo algum jogo perto dele e tal, eu tava o Ricardinho comentando, ele sempre fala, olha como ele fala do Atlético, a cara que ele faz, tipo, meu pai é besta, assim, ele fala umas besteiras assim, tipo, né, dando a impressão de que ele não gosta do Atlético, é paranista e tudo mais, né? Ele sempre fala isso, é batata. Quando o Ricardinho tá comentando o jogo do Atlético, olha o jeito que ele fala, olha a cara de emborrado que ele tá. Mas vamos curtir o restante. Indico o Atlético para a próxima rodada. Vamos ver os treinadores, o Cuca e o Cudê. É um jogo que certamente, se você sai atrás, a chance de perder é muito grande. Foi um jogo muito estratégico, muito duelado, competido dentro do campo, duas equipes buscando o gol. Acho que o Inter foi um pouco superior na primeira etapa, acredito que a gente foi superior na segunda, até a expulsão do Canóbio, com mudança de perfil de time, já não tínhamos mais os velozes, aí tratamos de tentar construção maior pelo meio campo, e usamos todas as armas que a gente teve e graças a Deus fomos felizes. Tenho que parabenizar os jogadores nossos que foram bravíssimos, né? Não é fácil jogar domingo e quarta com viagem assim, e nessa entrega que eles tiveram aí no campo do jogo. Então eu acho que o torcedor tá muito feliz com esses rapazes aí. Lamentablemente siempre Fabo mismo, no tuve la suerte nunca de salir siendo un machuzgado de los campos sintéticos. Pero bueno, es un tema aparte y no es una excusa para que aconteça o jogo. E que faltou? O gol. Goles. Nem sequer um gol. E aí a gente tem a dupla de zaga aqui. Pois é, a gente vê aí o Cuca falando da dificuldade do jogo, né, parabenizando os jogadores, falando da sequência de jogos do Atlético que está alta, né, em alto nível, e a gente vem de uma sequência complicada, né, tivemos um jogo muito ruim contra o Grêmio, mas o grupo deu uma resposta ali. O jogo de ontem, ele realmente poderia ter, né, poderia ter sido empate, né, mas foi pela qualidade tanto do Canóbio definindo quanto da defesa que a gente saiu com essa vitória. Quanto ao poder, né, a situação no gramado que ele falou ali, é um assunto que a gente já tratou ali no vídeo passado, né, que o que ele falou ali foi uma desinformação, né, novamente, e uma percepção dele que está completamente equivocada. O pessoal aí que não assistiu o vídeo de ontem, busca ali, que é um react que a gente faz com a mídia gaúcha e tudo mais. Daí a gente fala bastante sobre essa questão do gramado. Sobre o Cuca, foi bem aquilo que você comentou também, né? O Atlético meio que foi bem parelho, mas parece que o Inter jogou um pouquinho mais em alguns momentos, né? Foi um primeiro tempo melhor do Inter, realmente. Aí um segundo tempo que já equilibrou as coisas com as mudanças dele. Aí o Canóbio foi expulso também, desequilibrou. Mas ao todo, assim, foi um jogo bem, bem pegado.
Essa aí é aquele, né, o prêmio da ESPN Bola de Prata, que tem um jogador do Atlético que figurou aí entre os melhores da rodada. Vamos conferir. aqui formada Aí tem bastante por candidato. Wagner Leonardo e Thiago Heleno. O Menção, Wagner Leonardo, apesar de 2 gols sofridos, também fez uma boa partida. O Thiago Heleno Fez o gol, né? não sofreu- Fez um gol do Vitória, sim. né? E o Wagner Thiago Leonardo Heleno sem sofrer gol na rodada, então também muito valorizado, Thiago obviamente. Heleno jogando bem como sempre, mas foi ajudado pelo Borré, que não se cansa de perder gol. do Inter e sobre E aí, David? De que foi o mérito ou o desmérito? Cara, assim, uma coisa não teve muito a ver com a outra, né? Eu acho que não foi. Talvez você pode falar que a finalização do Borré poderia ter sido melhor, né? No rebote ali. Mas, cara, o mérito total do Thiago Heleno, cara. Não dá para tirar um milímetro de mérito dele do que ele fez no jogo de ontem, né? Foram muitas bolas ali antecipadas, um bom posicionamento, coisa que não estava acontecendo, né? No começo da temporada, ele estava sofrendo muito. Teve lances ali, eu lembro do Atletiba, cara, teve um lance bizarro dele, que ele tentou sair, a bola bateu no joelho dele, quase saiu o gol do Coxa, e eu tava muito preocupado. Lembro. Cara, é muito bom ver ele voltar a fazer uma partida como essa, cara, fazia bastante tempo que eu não via uma partida, sim, ele vem fazendo partidas boas, mas, cara, uma partida nesse nível que ele fez ontem, assim, fazia tempo que eu não via o Thiago Heleno. Ah, com certeza. E mais uma vez aquela, né, eu sei que os caras têm pouco tempo para falar do Atlético, é normal, mas a superficialidade é incrível, né? O cara resumiu ali o Thiago Heleno estar na seleção ao desmérito do Borré, né? Mas, cara, igual você falou, Thiago Heleno por baixo, por cima, cara, aquela tirada no primeiro tempo foi espetacular também, muito regular, né? Contra um grande ataque, um bom time que é do Inter, o Kaique aí também tá fazendo uma boa temporada. Agora vamos para o Seleção Sport TV com o nosso ídolo Rodrigo, né? Redação, na verdade. Esse é o Redação? É Redação. Deixa eu fazer de novo, então. Como é que é o sobrenome dele? Marcelo Barreto. Não, o Rodrigo. Rodrigo Coutinho. Tá. E agora vamos pro Redação Sport TV, que passa pela manhã ali, com o nosso ídolo Rodrigo Coutinho. o Atlético Paranaense, em termos de consistência, que está apresentando para a temporada. Os dois já tinham tido resultados negativos na competição, né? E como tudo está começando ainda, né? A gente quer saber, como diria Juarez Soares, quem tem garrafa vazia para vender, né? nesse campeonato brasileiro. O Inter, o Atlético, Guilherme, começando por você, vinha de uma derrota para o Grêmio, né? E agora responde com uma vitória sobre o Inter. Bom dia. Rainha de Sulista. Bom dia, Barreto. Bom dia para todo mundo. Diogo, que está com a gente aqui no debate também. Para o Atlético, aquela derrota contra o Grêmio, ela ficou muito com uma impressão de choque de realidade. O próprio Cuca trouxe isso para o debate depois do jogo lá na Arena do Grêmio. E o jogo contra o Inter era uma espécie de prova disso, né? Será que realmente o Atlético levou o primeiro choque, né, ao enfrentar um adversário mais difícil? E ontem enfrentou um adversário bem desfalcado, é verdade, mas um dos melhores elencos do futebol brasileiro. Isso ficou comprovado também durante a partida, né? Porque foi um jogo com momentos diferentes de domínio. E o Inter teve vários desses momentos. O Atlético também, cada um com a sua característica, né? O Inter mais com a bola, o Atlético até pela escalação, especialmente do meio para frente, né? Vocês estavam falando aí sobre o Botafogo. O Atlético também tem apostado num sistema com muitos jogadores ofensivos, né? 2 pontas e mais 2 atacantes. O Canóbio fazendo essa função junto do Pablo ou com o Mastriani, né? Na quarta-feira foi o Mastriani e ontem foi o Pablo. Então é um Atlético mais vertical, né? Que conseguiu, por exemplo, nessa finalização do Coelho, em 2 passes, né? Um passe e uma finalização, porque o Atlético tem jogado dessa maneira, não tem sido um time de muita circulação, mas diante do equilíbrio, o Atlético comemorou demais. Inclusive a entrevista do Cuca, daqui a pouco a gente vai ver um trecho. Foi uma entrevista que fez questão de trazer ali um choque de realidade para a torcida, e daí no discurso dele, porque esse é o ano do centenário do Atlético, né? Muitos torcedores têm falado sobre título, e após o 4-0 no Cuiabá, esse foi um tema recorrente, né? Houve uma euforia que o Cuca não compartilha. Inclusive o Cuca considera o elenco do Atlético desequilibrado ainda, e ele disse isso publicamente, e que o Atlético terá que fazer uma correção de rota na janela que só vem em julho, e até lá, né, sobrevivendo aí em 3 competições. Já tem Sul-Americana na quarta, e daí na outra semana, na sequência dos gaúchos, vai enfrentar o Ipiranga de Erechim pela Copa do Brasil. Barreto. Bom, então, Nicolau, falando sobre, principalmente aí o que falou o nosso Guilherme de Paula, né, cara que... Agora uma informação, né, que vem com muita responsa, né, o cara... De alguém que entende do...
do Clube Atlético Paranaense, do futebol paranaense como um todo, né? É um cara que faz falta numa Transamérica da vida, né? Mas tá lá na Globo, né, tá sendo bem participativo lá, eu fico feliz aí por ele ter crescido na carreira, porque eu sempre gostei bastante dele, né? Novamente, como eu falei, faz falta esse cara numa Transamérica da vida, né? Que hoje em dia tá, né, com né, a rede de comentaristas um pouco mais envelhecida, precisaria de alguém para dar uma renovada, né? Mas o que ele falou, eu concordo muito, assim, porque tem muito torcedor que se empolga e é normal, cara. Eu não julgo quem se empolga. Eu não sou assim. Eu sou um cara que analisa, né, o futebol como um todo. É claro, não sou um profundo estudioso de todos os times, mas eu não caio nessa falácia de que, analisando o time que ganhou de 4-0, com o Coelho e o Julimar, a gente achar que o Atlético ia ganhar o campeonato, cara, pô, é muita loucura, cara. Tipo, o Atlético pode jogar jogos bem, pode ir bem, mas, cara, são peças muito abaixo do que precisa para você ganhar um título brasileiro. Então, é um elenco assim, e esses são os caras que estão sendo usados como titulares, né? Quem quer ganhar um título tem que ter elenco qualificado. Se os nossos titulares são nesse nível, imagina os reservas, na verdade nem tem, né? Ponta reserva, agora que vai chegar o Nicão aí. Então, não dá, eu não consigo me iludir, achar que o Atlético é o candidataço ao título. Eu quero que o Atlético mantenha-se perto dos líderes, né? Tá agora 1 ponto, mas são só 3 jogos, tem que manter essa pegada, seja perto. E aí, talvez, na janela do meio do ano, talvez a gente tenha uma surpresa, o Atlético realmente contrate vários jogadores bons. Pode ser que não aconteça também? Pode ser que não aconteça, pode ser que venha 1 ou 2, mas tem que se manter ele perto. E aí, cara, né, nas 12ª, 13ª rodada, quando a janela estiver aberta, a gente já estiver contratando, e o Atlético pode ser que esteja aí perto dos líderes, aí a gente pode, né, começar a sonhar mais. Por enquanto, cara, é só ilusão, né? É só um sonho mesmo, e assim, novamente, quem tá empolgadaço, assim, não tem problema nenhum. Mas o que eu tô falando é que não dá pra gente achar que é o melhor time, porque ganhou uma partida do Cuiabá de 4-0. Né? A gente tem que ter pé no chão, e o Cuca faz bem em manter essa expectativa para a torcida, né? Eu gosto muito da informação, porque é informação, né? Se vem do Guilherme de Paula, é informação, e que o Atlético vai tentar equilibrar esse elenco para a janela de julho. Então, fico bem feliz. Eu não acredito, tá, que vem vários jogadores, igual você comentou, assim, eu acredito que vem 1 ou 2, mas eu acredito que se 1 ou 2 serão, assim, jogadores de muita qualidade e, né, pelo menos num histórico, né, de qualidade, e que venha para tentar ser titular, sim. Então, acho que ali a gente sabe que talvez um zagueiro para compor esse elenco que precisa, e um cara, assim, de ataque foda. Eu acho que é isso que vem, assim, pro meio de ano. Tomara que venha mais. Se vier mais, melhor, né? Claro, com qualidade. Mas que o Cuca sabe que o time ainda é desequilibrado, isso é importante, porque ele vai, né, bater na tecla de que precisa de jogadores. Olivier, parece que do lado do Inter ficou uma avaliação de que o resultado não corresponde ao que foi a atuação. É mais ou menos por aí? Acho que a gente está falando aqui de chances criadas, de gols perdidos, né? E o Canóbio não perdeu esse, né? Definindo o resultado. Bom dia, Diogo. Bom dia. Não, é isso mesmo. Bom dia, Barreto, Guilherme. Bom dia, Aiello. Bom dia, Rodrigo. Bom dia para todo mundo que nos acompanha. Foi um sentimento, assim, a gente viu isso muito claramente nas entrevistas dos jogadores do Eduardo Cudê, de frustração, não de decepção, mas de frustração. Porque as imagens estão mostrando, mas os números do jogo, eles refletem exatamente o que a gente está, o diagnóstico que a gente está fazendo aqui. Você teve mais posse de bola, não nada exagerado, 57%, mas finalizou mais 19-11, teve mais finalizações novas, roubou mais bolas, eu estava olhando aqui, 14-8, quer dizer, um time que conseguiu ter um equilíbrio entre atacar e se defender. O Atlético, longe de fazer uma partida ruim, não foi assim também um massacre incrível do Inter. Mas é que se você pegar o cenário, pelo menos de parte do Inter, o Inter estava muito desfalcado. Aliás, esse é um problema no começo de temporada. O Inter já está tendo que testar o elenco de forma quase que dramática, porque não tem Valência, que ontem o Eduardo Cudê disse que não volta nos próximos jogos, inclusive, não jogou ontem, né? Está com uma bota imobilizadora no pé. Alário é uma fissura na costela, é mais grave do que se imaginava. Arangues também está fora, fez uma cirurgia no olho, agora tem um outro problema no tornozelo. Wanderson, não saiu o resultado dos exames de hoje, mas a imagem dele saindo do campo era muito ruim, numa torção no tornozelo, pode ser algo mais grave. Alan Patrick também fora. Então, só eu falei 5 jogadores, mais o Fernando com problema no ombro, enfim, muitos desfalques do meio para frente. E mesmo assim o Inter conseguiu fazer o enfrentamento, conseguiu manter o nível de competição, já tinha sido assim contra o Palmeiras. Então o Inter lamentou demais. Na verdade, o problema do Inter nesse jogo foi um debate que a gente está fazendo assim, é o que há com o Rafael Borré, porque ele não fez gol ainda no Inter, veio como joia da companhia esse ano, né? O Inter fez um investimento enorme para trazê-lo,
não está fazendo partidas ruins, longe disso, mas o gol ainda não aconteceu e espera-se de um jogador diferente, né, o que ele veio fazer no Inter, que faça gols. Ele já perdeu um pênalti contra o Palmeiras, depois ele deu assistência, né, para o gol do Wesley na vitória sobre o Palmeiras, mas ontem de novo ele perdeu gols, um sem goleiro dessa vez. Enfim, se o Borré tivesse numa chance feito o que o Canóbio fez, pelo menos, né, talvez o Inter não perdesse o jogo. Mas, então, um sentimento de frustração, porque se o Inter vence, é líder do campeonato, né? Mas aí, enfim, garrafa meio cheia, meio vazia, se você pensar que nas 3 primeiras partidas, 2 foram fora, e o Inter tem 6 pontos, sei lá, pensando naquele pensamento conservador lá do passado, ganhou em casa do Bahia e depois, se tivesse empatado com o Palmeiras e ontem, por exemplo, teria 5 pontos, menos do que os 6 que tem agora. Então, um sentimento de frustração, mas não de decepção, porque mesmo com tantos desfalques, o nível de competição, não aquele nível que a gente imagina sempre do Inter, né? O Inter não está dando os 500 passes, que é a média do Eduardo Cudê, está um pouco mais de transição rápida e não tanto de posse de bola, sem esses jogadores hegemônicos que eu referi aí, Valência, Arangues, enfim, Alan Patrick, mas deixou escapar, no mínimo, pontos aí nesse jogo. É uma frustração, mas não decepção. E essa análise aí do repórter gaúcho, David? O que você acha? Então, o Diogo, na verdade, ele é comentarista, né? E é um bom comentarista. Às vezes eu vejo lá na Rádio Gaúcha, né? Ele comenta alguns jogos. Aí eu, às vezes, acabo assistindo bastante da mídia gaúcha, porque, assim, apesar de ele ser bem bairrista, eu acho que é uma coisa que, né, a gente pode falar que lá eles estão bem mais à frente em todos os canais de mídia, assim, do que a gente tem aqui no Paraná, né? Então, por isso que é importante, pessoal, vocês valorizarem aí, tipo, Jaguaras, outros canais aí que falam do Atlético, pra gente crescer, cara. Pô, o canal do Inter, o canal do Grêmio tem 200, 300, 400 mil seguidores, enquanto os canais do Atlético são muito pequenos, né? Mas, voltando ao que ele falou, é uma coisa que a gente não comentou muito, né? Nem no jogo do pós-jogo, nem ontem, que o Inter tinha vários desfalques, né? E acabou tendo um time um pouco mesclado. É claro que quando a gente foi assistir o jogo, né, Nico, é difícil a gente falar isso, porque de analisar isso, porque a gente estava lá dentro do estádio e a gente não conhece os jogadores do Inter, né, só de ver. Então é complicado para a gente saber quem está jogando, quem está fora, né? Então a gente conhece mais jogadores do Atlético. Então isso é uma informação importante de dizer, para você ver como que os caras têm um elenco muito bom, né? E o Atlético, se joga com vários desfalques, tem dificuldade. Então acho que também é válido trazer isso para o jogo e, né, de qualquer forma, valorizar mesmo assim a vitória do Atlético. Com certeza. O Borré, não é só o caso de ele não estar fazendo gol, é que ele está perdendo. Uhum. Mas ele participa do jogo. Agora, esse lance é especialmente cruel, porque ele acontece 5 minutos antes do gol do Atlético, do gol do Canóbio. Legal. Esse aí. Esse é o nosso próximo. Vocês não estão vendo, né? Porque a gente tem que borrar ali a imagem do jogo, mas ele cita a crueldade do lance, realmente, né? Pro torcedor do Inter foi muito cruel, porque o cara perde um gol daquele. A gente já comentou sobre o mérito do Thiago Heleno, beleza, né? Mas ele não finalizou aquela bola. Ele não escolheu onde ele ia chutar. Ele chutou a bola. E 5 minutos depois o Canóbio faz aquele golaço com o mesmo pé esquerdo. Então realmente foi cruel. Não, você falou da crueldade, que a torcida do Inter foi o mais gostoso, que a gente tava do ladinho da torcida dos caras, né? Deu pra zoar bastante. E os caras comemoraram esse gol, comemoraram 2 bolas que foram pela linha de fundo, cara, pela rede, pelo lado de fora, né? Foi uma delícia. Só complementando, os caras comemoraram, as bolas foram pra fora, depois toda hora que ia uma bola finalização pra fora, a gente comemorava, assim, na frente deles, né, pra zoar, tipo, vai lá, seus cegos, que não conseguem enxergar quando a bola entra. Foi divertido. E lance, aliás, que eu achei que o Thiago Maia podia ir mais decidido agora, pra bloquear o chute. Mas, enfim, no todo, assim, me pareceu um Inter melhor por mais tempo do jogo. E aí, onde tem pra mim uma coisa que tá me chamando a atenção, o Cudê muito adepto daquele 4-1-3-2 tradicional, esse Inter, diante dos problemas desse início de campeonato, ele tem variado o desenho, mudado o desenho, e ontem, por exemplo, na minha leitura, especialmente quando o Inter ia pressionar o Atlético, o Inter tinha praticamente um 4-1-4-1, com o Bruno Henrique junto com o Maurício por dentro, como uma dupla de meias, Wanderson, Wesley pelos lados e o Borré à frente, e esses 2 meias, eles dificultaram muito que Fernandinho e Eric jogassem pelo Atlético. O Atlético, para mim, tinha uma questão no primeiro tempo. Teve seus momentos de mais volume, mas quando ele não conseguia acelerar, e pela característica desses jogadores de frente, ele ficava sem outras alternativas para pausar, para alternar ritmo do jogo. Tanto que o Cuca mexe no intervalo desse sentido. São 2 mexidas, com o Zapelli e com o Christian, para tentar dar um pouco mais de articulação. Ainda assim, o Inter, quando tinha a bola, ele tinha um pouco mais essa construção, quando era necessário. Não era um jogo de muitas chances que o Inter fosse uma avalanche criativa contra o Atlético, mas o Inter, para mim, o Inter era melhor por mais tempo. E no segundo tempo, o Atlético chega a ter um lance com o Christian,
numa boa jogada pelo lado esquerdo, que termina com o Esquivel fazendo o cruzamento. Aí o Kudê intervém no jogo, coloca o Bustos passando como se fosse um ponta pela direita. Ele mantém o Hugo Mádio no jogo, mas coloca o Bustos pela direita. O Gustavo Prado vem para dentro, junto com o Maurício, numa dupla. E o Gustavo Prado foi muito bem no jogo. Muito bem. E ele dá o passe para esse lance do Borré. Ele tem um chute de fora da área dele, que é muito perigoso, e ele dá esse passe pro Borré. E é curioso como o Inter, no trabalho do Kudê, tão acostumado ao outro desenho, com 2 atacantes, né? Com um volante, 3 meias, 2 atacantes. Ele tem variado o desenho e tem se adaptado bem. Ontem faltou uma questão de acabamento. Num jogo que era difícil, é difícil você ir à Arena da Baixada. É um dos lugares mais difíceis de jogar. E o Inter foi bem no jogo. Jogar contra o Atlético, cheio de desfalque do jeito que o Inter estava. Finalizar mais, ter mais a bola, né? É uma façanha. O Inter teve as bolas para pontuar, para sair do jogo pelo menos com um ponto. Principalmente esse Atlético que mesmo não jogando bem contra o Grêmio, a média de atuações é muito boa. Alta. Muito boa. A expectativa que o Atlético foi criando desde que o Cuca chega para esse Campeonato Brasileiro era daquele time fora das previsões que pudesse ser a surpresa, né? Agora, sobre o Borré, né, o lance que o Diogo citou ali, que é importante também, né? Acho que ele tá um pouco ansioso, né? A gente tá, assim, pra mim é bem nítido isso. Ele teve chances claríssimas nesses jogos que ele teve. Contra o Palmeiras ele foi importante, mas ele perde um pênalti, bate muito mal. Né? O jogo contra o Belgrano na Argentina ele perde 2 grandes chances. Uma sai cara a cara com o goleiro, conduzindo bola. Tipo de gol que ele já fez algumas vezes na carreira. Não que seja a maior característica dele ser um goleador. Eu não vejo o Borré desse jeito. Mas a média de gols dele no futebol sul-americano, antes de ir para a Europa, era muito boa. Né? Era basicamente um gol a cada 2 jogos no River Plate. E certamente foi atrás disso que o Inter foi atrás dessa contratação. Então, ele vai ser cobrado nesse sentido também. O Éner Valencia também teve algumas dificuldades no início, né? Até engrenar ali uma boa média finalização, inclusive, né? Finalização. Jogos que... O jogo contra o Fluminense, pela Libertadores, é algo emblemático. Acho que daqui a 10 anos vão lembrar das perdas de gol dele. Mas é algo que, talvez ali uma conversa, né? Tentar tranquilizar, porque é um cara que é ótimo atacante. Foi uma excelente contratação. E quem tá crescendo, quem vem bem é o Wesley. Muito bem. Muito bem. Dando muita agressividade ao time, né? Se adaptou muito bem. Inclusive, eu acho que é até um bom debate. O Diogo quiser participar com a gente, acho que pode ser que ele tenha conquistado uma vaga. Eu tenho algo para falar sobre o estilo de programa, assim, né? Eu acho que o Redação, ele traz esse espaço, porque são 2 caras comentando, né? É um intermediador ali, que é o Marcelo, e sempre 2 caras comentando, e eu acho que dá mais tranquilidade até para o comentarista falar sobre cada jogo, sabe? Eu sou muito contra, agora eu como jornalista vou dar a minha patada. Esses programas de mesa redonda, geralmente é F90 na ESPN, aí à noite também tem linha de passe. Os caras juntam um monte de bobalhão, cara, para falar um monte de besteira. É impressionante. E claro, aí pega Palmeiras contra time X, Flamengo contra time X, e aí dá-lhe de falar sobre esses 2 jogos. E aí os outros jogos eles dão uma passada, assim, até Botafogo, São Paulo, até o próprio Corinthians ultimamente, eles dão uma passada, né? E eu acho pra você ter uma ideia, o linha de passe ontem eu peguei para ver ali, velho, eles não mencionam o Atlético Internacional. Não é nem só, ele só vira os gols. Não, nem isso. Sim. É tipo, ontem e hoje, né, no programa da ESPN lá, foi tipo, metade do programa falando sobre São Paulo, né, porque tava tudo fudido lá, e daí ganhou de 3-0, deu os caras metade do programa, e depois, mas é muito dessa questão da pauta, por isso que o Redação é um programa que realmente dá para valorizar, porque os caras dão espaço para todos os jogos, cara. E, cara, 10 minutos falados sobre um jogo já é, tipo, bastante coisa, cara. Você vê que os caras falaram, tipo, estão fazendo análise ali profunda sobre um jogo e não precisa ficar 40 minutos falando a mesma coisa. Esse que é o meu elogio, justamente. São 2 caras, o Rodrigo a gente conhece, eu sou muito ruim com o nome, cara, mas esse outro comentarista eu também gosto dele, já vi coisas dele, assim, há muito tempo já, que eu gosto dele. Ele sempre faz comentários muito pertinentes. Então eles dissecaram o jogo de verdade. Eles falaram sobre as mudanças do Cuca, como o Cuca entrou no jogo no primeiro tempo, o que mudou o Atlético depois, sobre a questão da falta do Canobi. Então, eles foram muito, muito assertivos. E é o formato do programa que dá essa possibilidade. Não, só ia falar sobre o Borré ali e tal. Todo mundo reclamou, em todos os vídeos a gente viu sobre os caras reclamando sobre o Borré. É só agradecer por a gente ter Pablo, Mastriano, que muita gente vai falar que não tá no nível do Borré, mas os caras estão botando a bola pra dentro, jogo sim também, né, cara? É claro que não balançaram a rede dos 2 últimos jogos, mas tem tido uma média de gols aí bem interessante.
Eu não vou me aprofundar muito nessa questão do Borré, assim, mas eu tenho um lance com ele, assim, cara, é aquele famoso craque dos 40 gols da carreira, tá ligado? Se você for ver, o Borré não tem muitos gols na carreira. Fala que você é tipo um Borja da vida, assim? Não pode ser, entendeu? Assim, eu acho que, cara, eu queria ele no meu time, não tô falando que eu não queria. Mas, assim, é muita mídia, é muito forte, assim, sabe? E, inclusive, jogadores da época do Marcelo, do Galhardo, lá do River Plate, cara, o Galhardo fez um timaço. Mas acho que só o Álvares deu certo fora, entendeu? O Álvares, no caso, que tá no City hoje, que foi campeão do mundo com a Argentina. Mas a gente tem os meios de campo que foram jogar nos Estados Unidos, o Borré foi para a Alemanha, não deu certo. Tem o Dela Cruz, que tá no Flamengo, mas nunca foi para um centro assim que nem na Europa, né, cara? Não, e o Dela Cruz tá há muito tempo lá, né? Há muitos anos lá, sempre foi um jogador regular, assim. Eu acho que ele até daria certo na Europa, não dá para saber, né? Mas é um detalhe que eu trago, que eu sempre tive isso na cabeça. O Borré é o craque, o artilheiro dos 40 gols da carreira. Esse tema já surgiu aqui na semana passada, não foi, Diogo? Muito bem. Com relação a elenco, nós temos aspas do Cuca, né? Falando sobre limitações que ele ainda enfrenta para montar o time. Vamos rodar? Apesar de estar aqui há 10 jogos, faz um mês e meio. Então ainda eu não tenho tudo à mão e a gente tem algumas dificuldades, né? Eu até já fazer um paralelo a isso, a gente tem algumas dificuldades porque eu tenho um certo desequilíbrio no elenco. Faltam alguns jogadores ainda com características de velocidade para você fazer as trocas e ter as reposições em cima da velocidade. A gente não conseguiu dar esse equilíbrio agora nessa primeira janela, até porque as opções são escassíssimas. E quando existe, são caras. Então a gente vai tentar de todas as formas, está aqui o Mazuco, fazer esse equilíbrio no meio do ano quando abrir a janela. E aí, David, gostei do Cuca dando aquela cutucadinha no Mazuco, né? Tem que trazer jogador. Não, assim, isso quem tem no mínimo 2 neurônios e olha para o elenco do Atlético vai concordar com o Cuca e com as exigências, né, com a expectativa que a torcida está tendo, cara. Tem que ter reforço, né? Graças a Deus, Piano, vou te falar, tem gente que falou, mas o Nicão, cara, graças a Deus a gente trouxe o Nicão, cara, vai ajudar muito agora, irmão. Ô, velho, olha as nossas pontas, cara. Você dizer que o Nicão não é útil, pô, você tá maluco, cara. Eu usaria até o Benítez ali, mas o cara é fraquinho, mas, meu, dá pra testar, dá pra ver como é que vai ser. Júlio e Mário Coelho não são opções ali que titulares de um time, não vão ser os caras ali que vão resolver a parada, e também não dá para confiar sempre no Pablo, ontem foi mal no jogo, né? Então, tem que ter o Nicão ali como opção, já é um começo. Precisa mais? Precisa, mas já é um começo, e é bom ver o Cuca cobrando, né? O Cuca dizendo, porque assim, o Atlético tem dinheiro, e o Atlético tá com a expectativa de pelo menos um título. Então, irmão, não dá para achar que tá tudo certo. Não, tem que contratar. E eu acho que vão investir bastante na janela da metade do ano. Tomara que sim. Achei curioso. Eu considero o time pronto ainda, né? Agora, achei curioso que me lembrou, numa circunstância diferente, uma declaração do Rogério Ceni, onde ele falava que o Bahia não tinha meias para no meio do jogo, porque, na verdade, começavam todos. Agora estão começando quase todos os atacantes mais verticais do elenco. Começam os jogos e, naturalmente, você não tem no banco uma reposição para eles. Agora, no caso do Atlético, tem muito da coisa do trabalho ter começado já com o ano em andamento. Talvez, se ele participasse da primeira montagem inteira... com certeza, provavelmente mais jogadores com essa característica estariam no elenco. Exato. E essa já foi considerada uma janela boa para o Atlético, né, Guilherme? O Atlético, se a gente pegar, né, a primeira janela do ano, não essa janela dos estaduais, o Atlético é um dos times com maior capacidade de investimento. A questão, Barreto, é que o diagnóstico da comissão técnica entende que o investimento do Atlético ainda está baseado, em uma característica histórica do clube, em jogadores jovens, né, que ainda chegam para um desenvolvimento. Por isso que o Cuca não considera nem o time pronto e nem o elenco. Isso, Barreto, em relação à cobrança. Porque o Cuca percebe na torcida, e ele faz questão de falar isso na entrevista, que há uma cobrança pelo título do Campeonato Brasileiro. E é por essa falta de equilíbrio que ele ainda não acredita que o Atlético seja um elenco pronto para ser um candidato ao título, por isso que ele falou da janela de meio de ano. Vale lembrar, né, que ontem chegou o Nicão, inclusive foi apresentado no estádio, né, a torcida, ele que é um dos jogadores mais vencedores da história do Furacão, vem do São Paulo por empréstimo até o final da temporada. Não é um jogador de velocidade, mas é um ponta com a característica de armador, né, um armador que joga pelo lado do campo,
Por isso que o Cuca está comemorando essa contratação, que não joga Sul-Americano, né? Pode jogar a Copa do Brasil e o Campeonato Brasileiro. Cara, assim, só que mais uma pitadinha a respeito disso, né? O Cuca, se tivesse desde o começo do ano ali na janela do Atlético, seria melhor, com certeza. A porra do Osório me trouxe alguns jogadores, não sei se foi, né, todos ideia dele, mas trouxe o Benítez, que, cara, não tá servindo pro Cuca, né? Tem toda essa questão que a gente falou, então o reforço nos pontas ali foi um cara que não tá servindo, e o Júlio Marque foi um cara que, né, foi puxado aí do Sub-23 ali. Então, aí, isso é o pior ainda, porque ele não queria o Mastriani. Agora imagina, Nicolau, se a gente ia confiar em Pablo de Óleo. Então, cara, o Osório, além de deixar o time jogando uma bosta, ainda foi uma bosta na janela, velho. Eu tenho certeza que essas contratações boas ali, Gamarra, o lateral, o Godoy, não foi coisa do Osório, né, cara? São negociações que já estavam rolando antes, né, do Osório chegar. E quando Gamarra e Godoy eram nomes que o Atlético já queria há muito tempo. E aí, né, o cara me traz a porra do Diori, que virou uma bomba, foi mais de 20% do valor investido no Atlético foi nesse cara, e, né, foda. É isso aí. Vamos ver, tomara que o Cuca aí tenha muita influência nessa janela de mediano, né, mostrar o que realmente precisamos. E assim, igual eu falei para você, eu acho que vem um atacante e um zagueiro, né, pelo fato do Nicão já ter vindo. Então acho que um atacante, assim, um nome interessante, eu acho que vem, e um zagueiro ali para que, né, a gente tenha um número de zagueiros ali interessante para o restante da temporada. Completar, Barreto, o Cuca tem até utilizado alguns jogadores que não eram tão frequentes na equipe titular, né? Utilizado como titular com o Osório antes. Então acho que isso meio que comprova essa tese de que se ele tivesse participado da montagem inicial do elenco, na virada do ano, provavelmente mais jogadores, né, com essa característica vertical de velocidade estariam, por exemplo. O Ejo é um jogador que não vinha tendo tanta sequência como titular do time. O Julimar também. O Guilherme pode me corrigir se eu estiver errado, mas acho que é por aí. E acho que ele faz bem moderar as expectativas, né? Não estou dizendo que o Atlético não... Ninguém corrige o Rodrigo. Ninguém. Tá certíssimo. Pode ser o campeão brasileiro. Não acho provável. Mas criar uma... Isso é o primeiro... Você não moderar a expectativa, criar algo dentro de um campeonato que tem pelo menos 2, 3 clubes de nível de investimento tão alto, com jogadores mais prontos, que vão ao mercado e buscam jogadores mais prontos para competir. É o primeiro caminho para uma frustração grande, né? Então, é importante que ele coloque claramente quais são as dificuldades para moderar um pouco a expectativa externa, apesar de ser um ano importante na história do clube. Em comparação com as últimas temporadas, ter um equilíbrio maior no desempenho dentro e fora de casa. O próprio Cuca já falou sobre isso depois da derrota para o Grêmio. Foi um problema do Atlético no ano passado, em outros anos também. E você não consegue fazer uma campanha dia 4 no Campeonato Brasileiro se você não tiver um bom aproveitamento fora de casa. Não adianta ser muito forte dentro se você não machuca os adversários fora. Agora... Acho que já falamos, né, tudo sobre essa análise. E agora um programa um pouco mais alegórico, né, David? Que é o Jogo Aberto ali, que a gente tem um representante, como acho que nunca na história desses programas da Band a gente teve, assim, que é o Capelanes e a Renata Fã, que é conhecidíssima por ser... Não, mas o Capelanes, ele tá de férias, né? Então ele nem vai aparecer. Ele não aparece? Não. Puta merda. Então é só a Renata Fã chorando. Chorando a ligação da Renata. Foi. Eu ainda tô no meio do furacão. Não, mas lá é difícil, Leirão. Mas lá é difícil lá. Eu imaginava que um empate poderia ser possível e as circunstâncias do jogo levaram a crer que no primeiro tempo o Inter foi melhor, na segunda etapa o Atlético acabou fazendo um gol, que golaço do Canobio, que foi expulso na partida. E ai, Borré, tá na hora de desencantar. Borré, concentra, calma, respira fundo, acompanha a jogada, vai lá, visualiza o gol. Essa semana eu vou te dar umas dicas aqui no programa. Tem que ajudar. Anda treinando escondido? Não. O que tá acontecendo aí? Não, é o seguinte, na hora ruim você ajuda. Eu achei um bom jogo do Inter, um bom jogo do Atlético Paranaense. Pena que perdemos, mas tem que levar as boas lições dessa partida pra ganhar do Atlético Goianiense, se for possível. 1-0 Goianiense. Ai, faltou aquele detalhe fundamental, primordial, que é o Só gol. esse detalhe. Ai, fundamental, primordial, Esse essencial, e faz a diferença. Porque poderia ter saído no mínimo com um empate. Agora, o Atlético Paranaense, pela torcida que tem, aproveita o fator casa. É uma equipe muito forte quando está nos seus domínios. E, na minha opinião, até o final do ano, até dezembro, vai ganhar de muitos lá. Agora, o Inter deixa escapar uma chance, mas não pode se abalar.
Eu, como torcedora, eu critico. Ai, presidente. Porém, tem que reconhecer quando o time se esforça, busca o resultado, mas não consegue. Não vou ser irônico agora, tá? Não? Não vou ser... Um pouquinho. Nós vamos fazer esse campeonato sério, brasileiro. O Inter, do jeito que vem jogando, independente, esquece o gauchão, a forma que foi, Juventude fez aquela semi ali, dando a vida e tal, o Internacional teve dificuldade durante o jogo e tudo mais. Mas me desperta uma perspectiva positiva com o Internacional pro futuro. Por enquanto. Eu acho que é um time bom. O jogo, por exemplo, contra o Atlético, contra o... Não, é sério. Eu achei que o Internacional jogou bem. Eu tô achando estranho. Não foi Você tá com febre, calma aí, ó. Ah, eu sei o que aconteceu, insolação do final de semana. É sério, gente. O jogo com o Inter jogou bem. Não é aquele resultado que você perde o jogo sem criar nada, sem construir nada. A perspectiva é boa. Infelizmente, a perspectiva é boa. Falando em como... É isso, Nicolau. A gente tem uma coisa para tirar das reacts de ontem, hoje, é que o Atlético Paranaense é muito forte jogando em casa. Parece que descobriram essa semana isso, né? Mas, assim, é igual eu falei no começo, eu não espero nada desse tipo de programa, né? Particularmente, eu não vejo, não gosto de trazer aqui para vocês, né? Por conta disso, pela crítica mesmo. É aquela superficialidade de sempre, além da brincadeira, né? Que eles fazem ali, mas aquela superficialidade de que o Atlético é forte da arena. A Renata falou algo incrível ali, cara, que eu guardei até agora. Na minha opinião, o Atlético vai ganhar de muitos ainda esse ano, tipo, na arena. Claro que vai ganhar de muitos. Não, na opinião dela, né? Historicamente, o Atlético tem esse número de 76% aí. Então, se a gente jogar, mas acho que falta, sei lá, 20, né? 19, 20 jogos aí. Pela frente, a gente vai ganhar 15. A gente vai ganhar 15, 16. Então, é isso. Mas é incrível a forma como eles lidam, né, com a informação. Acho engraçado. Não, mas a gente vê aí que tem jornalistas e jornalistas, né, cara? Não dá pra dizer que tem jornalista que conhece mais, né? Os caras ali do Redação estavam, né, comentando bem. Eles trazem também o Guilherme Paulo, que o cara conhece pra caramba do Atlético. Agora, quando você vai pro programa de povão, assim, né, cara, é claro que eles vão dar mais visibilidade ali pro Inter, que é o da Renata Torce. E aí tem alguns outros programas ali que não acompanham tanto. É normal, mas assim, o importante dessa jornada aí que a gente teve, vitória do Atlético, a gente teve um jogo competitivo e que o Atlético é muito forte dentro da Arena Baixada. Informação, hein? Informação. Essa aí agora a gente descobriu. Mas valeu então, David, por mais um react aí. O pessoal tava pedindo, não vamos deixar de fazer aí esses reacts aí que estão dando bastante sucesso. Aproveite, se você ainda não se inscreveu no nosso canal, não deu like, é muito importante para nós. A gente tem muita coisa legal para trazer para vocês nas próximas semanas. Isso, se você tiver algum outro programa que você quer que a gente reaja, manda aí nos comentários, cara. Quem comenta nossos vídeos sabe que a gente vê todos os comentários, responde, curte, né? Então, você tem aí na área dos comentários aí um contato direto com a gente, né? Talvez quem saiba daqui a um tempo a gente faça um grupo aí para trocar as ideias, né, mais diretamente. Mas por enquanto ali você tem certeza, comentou, a gente vai estar respondendo, a gente vai estar conversando com você. Então é isso, galera. Abraço para vocês e que amanhã, no jogo contra o Danúbio, a gente tenha um belo jogo, talvez, né? Quase certeza a gente vai ter um react aí da mídia uruguaia falando sobre o Atlético. Então acompanhe o canal aí que talvez saia esse vídeo aí na quarta-feira. Então é isso, Nico. Abraço. Valeu, gente. Até a próxima.